Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio da parte da manhã, que aconteceu neste domingo, dia 20 de outubro de 2024. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, seja membro, pois isso me ajuda muito aqui no canal. E sempre lembrando, gente, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, que tratou do cálculo de probabilidade. A questão diz assim: em um consultório odontológico, um auxiliar tem uma caixa com 10 fichas de pacientes, das quais 4 são fichas de pacientes adultos e 6 são fichas de pacientes infantis. Se o auxiliar retira uma ficha aleatoriamente, qual é a probabilidade de que a ficha retirada seja de um paciente infantil? Bom, pessoal, veja a questão que a gente calcula aqui, ó, qual que é a probabilidade P. E o que é probabilidade, pessoal? Probabilidades são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Os casos possíveis são todas as possibilidades que nós temos, que nesse caso aqui é o total de fichas dos pacientes, aqui, ó, que são 10. Já os casos favoráveis é aquilo que a gente quer. E o que nós queremos? Nós queremos aqui calcular a probabilidade de que a ficha retirada seja de um paciente infantil. Então, os casos favoráveis é que seja retirada aqui uma ficha de um paciente infantil. E quantas são as fichas dos pacientes infantis? São 6. Portanto, a probabilidade vai ser de 6 em 10. Aqui a gente pode simplificar aqui, ó, 6 com 10, dividindo em cima e embaixo por 2. 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5. Portanto, essa probabilidade vai ser de 3 em 5. E isso a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de combinação simples. Ela diz assim: no consultório odontológico de Fabiana, há 6 cores diferentes de fio dental. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher 3 cores para oferecer aos seus pacientes? Bom, pessoal, veja, a questão está falando aqui, ó, que nesse consultório odontológico aqui de Fabiana, nós temos 6 cores diferentes de fio dental. Eu vou chamar essas 6 cores aqui, ó, de cor A, cor B, cor C, cor D, cor E e cor F. Então, nós temos aqui, ó, 6 cores diferentes. Nós queremos saber de quantas maneiras diferentes a Fabiana pode escolher aqui, ó, 3 cores diferentes aqui, ó, para oferecer aos seus pacientes. Então, de quantas maneiras diferentes que ela pode escolher 3 cores para oferecer aos seus pacientes? Perceba, nós precisamos saber aqui quantas são essas maneiras que ela precisa escolher 3 cores dentro desse total aqui, ó, de 6 cores. Então, nós precisamos contar essas maneiras. Então, nós precisamos contar aqui, ó, quantas são as maneiras diferentes de se escolher 3 cores aqui dentro desse conjunto de 6 cores. Então, repare, é uma questão que trata de contagem. Se é uma questão que trata de contagem, nós temos 3 técnicas de contagem. Quais são essas técnicas de contagem? Nós temos a permutação, o arranjo e a combinação. Quando que a gente usa a permutação? Nós devemos usar a permutação quando a gente for usar todos os elementos do conjunto. Repare, o nosso conjunto aqui, ó, tem 6 cores. Nós vamos usar as 6 cores de uma vez? Não, nós vamos usar apenas 3. Então, repare, eu não vou usar todas de uma vez. Eu vou usar apenas 3. Eu preciso escolher 3 cores
dentro desse conjunto de 6 cores. Então, se nós não vamos usar todas as cores de uma vez, então a gente pode eliminar aqui a permutação. Então, não vou usar permutação. Então, resta agora arranjo e combinação. Mas qual dos dois que eu vou usar? A gente vai usar o arranjo ou a combinação? Para saber qual dos dois usar, a gente faz um simples teste. Eu quero escolher 3 cores. Então, por exemplo, se eu escolher aqui as cores A, B e C, vamos pegar essas 3 cores e vamos mudar essa ordem, tá? A, B, C. Se a gente mudar a ordem, por exemplo, e colocar assim essas cores, B, C, A. Esse conjunto de 3 cores, A, B, C, é igual ou é diferente a esse conjunto de 3 cores aqui, ó, B, C, A? Se eu escolher essas 3 cores, A, B, C, ou se eu escolher essas 3 cores, B, C, A, eu estou escolhendo cores diferentes ou cores iguais? Repare que esse conjunto aqui, ele é exatamente igual a esse conjunto de 3 cores. Perceba que nós mudamos a ordem das cores aqui, mas não alteramos a escolha. Continuou sendo o mesmo conjunto de 3 cores. Quando você muda a ordem e se alterar essa ordem, começou com letra A, vai ser um arranjo. Mas se você muda a ordem e não altera aqui o conjunto, então se não alterou, não começou com letra A. Vai ser então uma combinação. Então, pessoal, o macete é esse. Você pega um conjunto qualquer, muda a ordem desse conjunto. Se alterou, começou com letra A. Vai ser então um arranjo. Mas se não alterou, não começou com letra A. Então não vai ser arranjo, vai ser uma combinação. Nesse caso, perceba, nós mudamos a ordem das cores aqui, mas não alterou. Esse conjunto de 3 cores é exatamente igual a esse conjunto de 3 cores. Então, se nós mudamos a ordem e não alterou, então não começa com letra A. Não alterou. Vai ser então uma combinação. E nós sabemos que a combinação de n elementos tomados P a P é dado pela fórmula n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Portanto, nós precisamos calcular aqui uma combinação de quantas cores que a gente tem no total. Nós temos 6 cores e precisamos escolher aqui, ó, 3 cores. Aplicando a fórmula que eu vou colocar, ó, traço de fração. Então, repare, de n P a P. Aqui meu n é 6 e o P é 3. Então, o meu n aqui, ó, 6. Vem aqui para cima, 6 fatorial. Aqui é o P. Vem aqui para baixo, 3 fatorial. Vezes n menos P fatorial. Então, vezes 6 menos 3 vai dar 3 fatorial. E agora a gente pega esse 6 fatorial e decresce até algum desses 3 fatorial aqui para a gente poder cancelar. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Eu vou decrescer 6 fatorial até esse 3 fatorial aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Como eu parei aqui, foi no 3, a gente coloca aqui, ó, fatorial. Esse 3 fatorial que a gente desenvolve. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Vezes esse outro 3 fatorial que a gente vai deixar para poder cancelar com esse daqui, ó. 3 fatorial a gente cancela com 3 fatorial. E dá para cancelar também esse 6 com esse 6. Sobrou então 5 vezes 4, que vai dar 20. Portanto, de quantas maneiras diferentes a Fabiana pode escolher 3 cores para oferecer aos seus pacientes? Ela tem 20 maneiras diferentes possíveis e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de regra de 3 simples. Ela diz assim, uma caixa com 10 seringas de anestesia dura 5 dias em um consultório. Se o consumo dobrar, em quantos dias a mesma caixa acabará? Pessoal, observe que a questão está falando aqui para a gente que nós temos uma caixa com 10 seringas de anestesia e que dura 5 dias nesse consultório. Mas se a gente dobrar esse consumo, essa mesma caixa de 10 seringas de anestesia, ela vai durar aqui, ó, quantos dias? Repare que nós precisamos comparar aqui, ó, o consumo disso aqui com o número de dias. Então, repare, nós precisamos comparar consumo com o número de dias e não a quantidade de seringas da caixa. Nós vamos comparar o consumo com o número de dias. Então, repare, para um determinado consumo que eu vou chamar aqui, ó, de C,
com esse consumo C aqui, essa caixa de 10 seringas ela dura 5 dias. Mas se a gente dobrar esse consumo, ou seja, se a gente colocar aqui 2 vezes esse consumo, se a gente dobrar esse consumo, essa caixa vai durar quantos dias? Eu não sei, eu falo que vai ser uma quantidade X de dias. Perceba que nós temos aqui 2 grandezas, a grandeza consumo e a grandeza tempo aqui em dias. Nós temos 2 grandezas, portanto nós temos uma regra de 3 simples. Então eu preciso identificar primeiramente se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso a gente pega essa grandeza, onde nós colocamos a incógnita x aqui, a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha que a gente vai colocar aqui, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essa outra grandeza consumo aqui com essa grandeza dias para a gente saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional a essa grandeza dias. Então observe, para uma determinada quantidade aqui, para um determinado consumo aqui, eu vou gastar com essas 10 seringas aqui, eu vou gastar 5 dias. Então, para um determinado consumo aqui, com essa caixa de 10 seringas de anestesia, essa caixa vai durar 5 dias. Então, para um determinado consumo qualquer, essa caixa de 10 seringas de anestesia, ela dura 5 dias. Mas se a gente dobrar esse consumo, se aumentar esse consumo aqui, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Se a gente aumentar o número aqui, esse consumo aqui, essa mesma caixa de 10 seringas de anestesia vai durar mais dias ou menos dias? Então, novamente, para um determinado consumo aqui, essa caixa de 10 seringas, ela dura 5 dias. Mas se a gente dobrar o consumo, se a gente aumentar o consumo, essa mesma caixa de 10 seringas aqui, ela vai durar menos dias. Então observe, nós aumentamos o consumo, mas tivemos que diminuir os dias. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa vai ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza consumo, em relação a essa grandeza dias, ela é inversamente proporcional. Agora, pessoal, como ela é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Vamos recordar, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria cruzado. Mas como é inversamente proporcional, a gente multiplica isso aqui em linha. Então vai ser 2c aqui vezes x, que é igual a c vezes 5, que vai ficar 5c. Repare, esse c está aqui multiplicando, passa para cá dividindo, a gente pode simplificar aqui, c com c. Então vai sobrar 2 vezes x, que é igual a 5. Assim x, que é esse número de dias que nós estamos querendo, vai ser, o 2 está multiplicando, passa dividindo. E dividindo 5 por 2, x então vai ser 2,5. Assim, se o consumo dobrar, essa mesma caixa de 10 seringas de anestesia, ela vai acabar aqui com 2 dias e meio. E essa resposta integra na letra A. Show de bola! Foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de retas paralelas cortadas por uma transversal. A questão diz assim: a figura a seguir apresenta a boca de uma pessoa aberta em um ângulo θ. 2 retas paralelas R e S, uma passando logo abaixo do nariz e outra sob o queixo, estão desenhadas na figura. Sabendo que as retas que representam os lábios após o prolongamento se encontram em um ponto acima das retas paralelas e que o prolongamento das extremidades da abertura da boca forma ângulos de 30 graus e 40 graus com as retas paralelas, conforme apresenta a figura, qual é o valor do ângulo θ formado pela abertura da boca? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente a situação. Então nós queremos determinar aqui a medida deste ângulo θ aqui. Repare, foram dadas essas 2 retas aqui, R e S, e a questão informou que essas 2 retas são paralelas. E aqui nós temos esses prolongamentos aqui, indicando aqui essa abertura desse ângulo θ.
Vamos pegar somente essas retas aqui, ó, a reta R, a reta S e essas duas aqui do prolongamento. Vamos escrever aqui, ó. Então tá aqui as nossas retas. Repare, ele está indicando para a gente que esse ângulo aqui é de 30 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Também indicou que esse daqui de baixo, então esse daqui, ó, é de 40 graus. E quer que a gente calcule a medida desse ângulo aqui, ó. Ele quer esse ângulo θ. Bom, como que a gente vai fazer para determinar a medida desse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Por esse vértice aqui, ó, nós vamos traçar uma outra reta aqui, ó, paralela a essas duas retas R e S. Então, repare, por esse vértice eu tracei essa reta aqui, que é paralela a essas duas retas. Então, significa agora que essas três retas são paralelas. Agora, repare, se essa reta S aqui, ó, se ela é paralela a essa, observe esse ângulo aqui de cima. Esse ângulo é de 30. Notem, pessoal, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de 30. E esse ângulo aqui, repare, nós temos aqui, ó, duas retas paralelas cortadas aqui, ó, por essa transversal. Duas retas paralelas cortadas por essa transversal determina aqui ângulos alternos internos iguais. Então, esse ângulo e esse ângulo são ângulos alternos internos. E os ângulos alternos internos são iguais. Então, se esse ângulo aqui é de 30 graus, então esse daqui também é de 30 graus. Pela mesma razão, essa reta pontilhada aqui ela é paralela a essa reta R. Então, essa daqui é uma transversal. Portanto, esse ângulo e esse ângulo aqui também são alternos internos. E os ângulos alternos internos são iguais. Logo, se esse daqui é de 40, esse também é de 40. Então, repare, esse ângulo que nós queremos aqui, ó, que é o ângulo θ, é a soma desses dois ângulos aqui, ó, 30 mais 40, que vai dar 70 graus. Assim, qual é o valor do ângulo θ formado pela abertura da boca? Vai ser de 70 graus. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo da área de um quadrado e semelhança de triângulos. A questão diz assim: a figura a seguir apresenta duas caixas justapostas, identificadas como A e B. Sabendo que A e B são quadrados e considerando as medidas fornecidas, determine a área do quadrado B. Então, repare, foi dada essa figura aqui, onde está mostrando para a gente que essas duas caixas justapostas aqui, que ele está chamando de A e B. Falou que A e B aqui, ó, são quadrados, e deu essas medidas aqui para a gente. E pede para a gente determinar aqui a área desse quadrado B. E nós sabemos que para calcular a área de um quadrado é só fazer o lado ao quadrado. Só que esse quadrado B, a gente não sabe quanto que mede esse lado dele. Vamos falar então que a medida desse lado desse quadrado aqui vai ser essa medida L. Então nós vamos determinar aqui quanto que mede esse lado desse quadrado. Mas observe, esse quadrado pequeno aqui, o quadrado A gente sabe que o lado dele aqui, ó, é 4. E como é um quadrado, todos os lados são iguais. Bom, então a gente precisa determinar aqui o quanto que mede esse lado aqui. Mas observe, pessoal, nós temos aqui, ó, dois triângulos. A gente consegue enxergar esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo pequeno e esse triângulo maior aqui, ó. Repare, nós temos um triângulo pequeno aqui e esse outro triângulo grande aqui. E repare que esses dois triângulos são semelhantes. Vamos provar então que esse triângulo pequeno, que eu vou chamar de triângulo P, triângulo pequeno, vamos provar que ele é semelhante a esse triângulo grande. Para que dois triângulos sejam semelhantes, nós precisamos ter dois ângulos iguais. Basta achar dois ângulos iguais. Repare, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo para os dois triângulos, tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande. E repare, nesse triângulo pequeno, notem que esse ângulo aqui é reto, já que isso aqui é um quadrado, então esse ângulo é reto. E no triângulo grande, veja que esse ângulo aqui, ó, também é reto. Então, nós já temos aqui, ó, dois ângulos iguais. Portanto, de fato, esses dois triângulos são semelhantes. Como eles são triângulos semelhantes, o único ângulo que sobrou no triângulo pequeno, repare,
é esse aqui que eu estou representando por dois tracinhos aqui, ó, azul. O único que sobrou no triângulo grande foi esse daqui também, que eu vou representar por dois tracinhos azul. Então esses dois aqui também devem ser iguais. Então agora a gente vai tomar aqui a razão de proporcionalidade entre seus lados. Então vamos marcar aqui, ó, um traço de fração. Vamos começar comparando aqui, ó. Quem está de frente para esse ângulo vermelho de um traço no triângulo pequeno? Então, quem está de frente para esse ângulo vermelho aqui, ó, de um traço no triângulo pequeno? No triângulo pequeno é essa medida desse lado do quadrado A aqui, que a gente sabe que vale 4. Agora, quem está de frente para esse aqui, ó, de um traço vermelho, mas no triângulo grande? No triângulo grande é essa medida todinha aqui, que é o lado desse quadrado B. Então, vai estar para L. Assim como... Agora, veja aqui, ó. Observe esse de dois traços em azul, no triângulo pequeno. Quem é que está de frente para esse de dois traços azul no triângulo pequeno? É essa medida aqui que a gente sabe que vale 8. Agora, repare. Esse ângulo de dois traços azul é igual a esse aqui. Quem está de frente para esse aqui no triângulo grande? Veja, no triângulo grande é essa medida todinha aqui, ó. E quanto que mede tudo isso aqui? Aqui é 8. Aqui é 4, então 8 mais 4, isso aqui vai ser 12. Observe que aqui a gente vai poder simplificar esse 8 com esse 12, dividindo em cima e embaixo por 4. 8 por 4 vai dar 2, 12 por 4 vai dar 3. Agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 2 vezes L, 2L. 3 vezes 4 vai dar 12. Assim, essa medida L vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 12 por 2, a gente conta que L é 6. Pronto, então já sei que a medida desse lado aqui, ó, é 6. Substituindo aqui, o lado desse quadrado aí é 6. E 6 ao quadrado vai dar 36. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente do cálculo do raio de um círculo. Ela diz assim: em uma competição de tiro ao alvo, o alvo possui um diâmetro de 32 centímetros com centro no ponto O. Um competidor atira e atinge um ponto P no alvo, que está a 7 centímetros de distância do centro O. Sabendo que o ponto P está dentro do círculo que forma o alvo, qual é a menor distância entre o ponto P e a circunferência do alvo? Então, repare, ele deu essa figura aqui para ilustrar para a gente esse alvo. Essa circunferência maior aqui está indicando para a gente o alvo. Então, aqui nós temos a circunferência grande, que é o alvo. Informou para a gente que esse alvo, que é essa circunferência grande, ela possui esse diâmetro aqui, ó, de 32 centímetros. Então, repare, o diâmetro vai ser a distância entre dois pontos dessa circunferência grande, que é o alvo. Então, essa distância aqui, ó, entre dois pontos aqui, ó, dessa nossa circunferência, isso aqui representa o diâmetro que ele informou que vale 32. Aqui nós temos o centro O de nossa circunferência, ou seja, de nosso alvo. Informou que um competidor atira e atinge esse ponto P aqui no alvo, que está a 7 centímetros de distância desse centro O. Então, essa distância aqui, ó, de P até O, ele informou para a gente que vale 7 centímetros. Aí ele falou, sabendo que o ponto P, esse ponto P está dentro do círculo que forma o alvo, eu quero saber qual é a menor distância entre esse ponto P e a circunferência do alvo. Então, nós vamos determinar qual que é a distância desse ponto P aqui, ó, até essa circunferência do alvo. É isso que nós queremos aqui, ó. Bom, pessoal, agora repare bem. Como eu já sei que esse diâmetro aqui é 32, repare, diâmetro a gente sabe que é o dobro do raio. Portanto, se a gente pegar essa circunferência aqui, ó, e dividir aqui em 4 partes, repare, esse pedaço daqui até aqui vai ser o raio. Então, isso aqui é o raio. Daqui para cá também é o raio. Então, o que significa que cada parte dessa aqui, ó, tem que ser de 16 centímetros. O raio é a metade do diâmetro. Então, aqui é 16 e aqui é 16. Agora, notem, daqui até chegar a esse ponto, do centro da circunferência, até esse ponto aqui, ó, sobre a circunferência, que é o alvo, isso aqui também é o raio. E quanto que vale esse raio? O raio vale 16. Então, se todo esse raio vale 16, e essa parte de P até O, que eu já sei que é 7, quanto que vai valer essa parte em vermelho aqui? Esse aqui só pode ser 9. 9 mais 7 realmente vai dar 16. Então, qual é a menor distância entre esse ponto P e a circunferência do alvo? 9 centímetros.
E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de mediana. Ela diz assim: as Olimpíadas em 2024 ocorreram em Paris entre 26 de julho e 11 de agosto e contaram com a participação de mais de 10 mil atletas em 48 modalidades esportivas. Com base nos dados do quadro de medalhas apresentados na tabela a seguir, qual é a mediana do total de medalhas conquistadas? Então veja, a questão que a gente determina aqui, qual que é a mediana, mas do total de medalhas. Repare, o total das medalhas é isso aqui, essa coluna aqui representa para a gente o total de medalhas conquistadas por esses 5 países aqui. Repare, pessoal, mediana é o valor mais central desde que você primeiro ordene esses valores. Então aqui nós temos os valores aqui, que é o total de medalhas de cada um desses países. Então precisa ordenar primeiramente. Ordenar é colocar numa determinada ordem, pode ser crescente ou decrescente. Vamos colocar aqui numa ordem crescente. Então se eu vou colocar numa ordem crescente, eu vou pegar o menor valor que eu tenho aqui primeiro. Repare, o menor aqui foi 45. Depois de 45, na ordem o próximo que vem, 53. Depois do 53, o próximo que vem, 64. Depois o próximo, 91. E finalmente esse aqui, 126. Pronto, nós ordenamos aqui esses valores. Quantos valores que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui 5 termos, 5 valores. A mediana é o valor mais central. Qual é o valor que está no meio? Qual é o valor mais central aqui? Veja que é 64. Portanto, a mediana do total de medalhas conquistadas foi 64. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de análise do gráfico de uma função de segundo grau. A questão diz assim: considere a parábola representada abaixo, dada por esta função. Com base na função e nas características da parábola, é correto afirmar qual dessas daqui. E aqui ele colocou esse gráfico para a gente, ilustrando aqui essa parábola dessa função f, que é essa função de segundo grau. Aqui, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Pessoal, a função de segundo grau, o seu gráfico realmente aqui é uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Vai depender desse termo A. Se o termo A é positivo, então a boca dessa parábola, essa concavidade é voltada para cima. Mas se o termo A é negativo, então a boca da parábola, a concavidade é voltada para baixo. Reparem que nessa figura aqui, a boca da parábola, a concavidade está voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, significa que esse termo A aqui é positivo. Por outro lado, onde essa parábola, onde essa curva, ela corta aqui o eixo do y, isso aqui é meu termo C. É esse termo C aqui. Onde a parábola, onde a curva corta o eixo do y, é o termo C. E repare, está cortando aqui acima do zero. Se está cortando acima do zero, significa que esse termo C aqui ele é positivo. E repare, onde ela corta aqui o eixo do x, esses dois pontos aqui onde corta o eixo do x, aqui vão ser as minhas raízes, vai ser o x1 e o x2. Esse x1 e x2, que são as raízes, é determinado aqui, pessoal, pelo termo delta. Nós temos 3 situações possíveis aqui para delta. Delta pode ser positivo, pode ser igual a zero ou pode ser negativo. Se delta for positivo, significa que nós vamos ter 2 raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, é porque nós vamos ter 2 raízes reais iguais ou uma única raiz real. Mas se o delta for negativo, é porque a gente não tem raiz real. Repare que nesse caso, que essas 2 raízes são diferentes. Aqui nós temos uma raiz x1 e aqui nós temos a outra raiz x2. Então, se nós temos 2 raízes reais diferentes, é porque o nosso delta aqui ele é positivo. Então, a partir dessas informações, agora vamos analisar as alternativas. Letra A, delta é negativo? Não, observe, delta é positivo. Então, essa letra A
é falsa. Letra B, delta é igual a zero? Não, delta é positivo, delta é maior que zero, não é igual a zero. Então essa B, falsa também. Letra C, C menor que zero, C é negativo. Não, C é positivo e não negativo. Então letra C também é falsa. Letra D, C é igual a zero. Não, repare, o C é positivo, é maior que zero, não é igual a zero. Então essa também é falsa. Letra E, A positivo, A maior que zero. De fato, repare, o A é positivo, o A é maior que zero. Então essa letra é verdadeira. Assim, a alternativa correta aqui, letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: Carlos trabalha como auxiliar odontológico em uma clínica há alguns anos. Em 2023, ele recebeu um aumento salarial de 5%. No ano seguinte, 2024, a clínica reconheceu o bom desempenho de Carlos e concedeu um novo aumento de 7% sobre o salário ajustado. Sabendo disso, analise as seguintes afirmativas e escolha a alternativa correta. Bom, pessoal, veja que o texto está falando aqui para a gente que Carlos trabalha como auxiliar odontológico nessa clínica. Foi informado aqui também no texto que no ano de 2023 ele recebeu um aumento salarial de 5%. Bom, mas qual que era o salário inicial de Carlos? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que o salário inicial de Carlos aqui era um salário X. Mas sabemos que em 2023 ele recebeu esse aumento salarial aqui, de 5%. Então qual vai ser agora o salário dele no ano de 2023? Vai ser o salário que ele tinha antes, que é X, mais esse aumento que foi concedido, que é de 5%, calculado sobre esse salário inicial dele, que é X. Agora observe, 5% a gente sabe que é 5 sobre 100, que vai dar 0,05. Portanto, o salário dele agora em 2023 vai ser esse salário X mais 0,05 de X. De matemática a gente sabe que é vezes, então isso aqui vai ficar mais 0,05 vezes X. Então aqui nós temos 1x mais 0,05x. E quanto que é 1x mais 0,05x? 1x mais 0,05x, isso aqui vai dar 1,05x. Então, o novo salário dele agora em 2023 passou a ser de 1,05 vezes x. Mas o texto continua informando aqui que no ano seguinte, ou seja, em 2024, a clínica reconheceu o bom desempenho de Carlos e concedeu agora um novo aumento de 7%, mas sobre o salário ajustado. Então, agora, nesse ano de 2024, teve um outro aumento. Então, qual vai ser o salário dele agora aqui no ano de 2024? Bom, vai ser o salário que ele tinha antes, ou seja, o salário que ele tinha em 2023, porque falou que concedeu um novo aumento de 7%, mas sobre o salário ajustado dele. O salário ajustado foi o salário de 2023. Então, o salário dele em 2024 vai ser o salário que ele tinha em 2023, que é 1,05x, mais esse aumento que teve aqui, que é de 7%, sobre esse salário ajustado aqui, que é de 1,05x. Novamente, 7% a gente sabe que é 7 sobre 100, que vai dar 0,07. Portanto, isso aqui vai ficar 1,05x mais 0,07 de 1,05x. De matemática é vezes, então vai ficar mais 0,07 vezes 1,05x. Portanto, isso aqui vai ficar 1,05x. Aqui agora é fazer essas continhas aí no cantinho do papel, pessoal. É pegar 0,07 e multiplicar aqui por 1,05. Se você fizer essas continhas aí, você vai chegar em 0,0735. Vai ser isso aqui, vezes x. Então, vai ser 1,05x mais 0,0735x. E agora é somar isso aqui, 1,05x. Se você somar com 0,0735x, somando esses dois números aqui, você vai chegar em 1,1235x. Então, repare, o salário dele em 2024 chegou a esse valor aqui. Então, em relação ao salário inicial dele, que era o salário X, ele teve aumento ou ele teve redução? Observe, o salário inicial dele era X.
em 2024 chegou a 1,1235x. Então repare, de x para 1,1235x, então ele teve aqui, foi um aumento. E de quanto foi esse aumento que ele teve? É só pegar esse salário final dele, que é o 2024, que é 1,1235x, e tirar o salário inicial dele, que é x. Aqui agora, novamente, é só fazer essas continhas aqui, ó. 1,1235x menos 1x. Quanto que é 1,1235x menos 1x? 1,1235x menos 1x vai dar 0,1235x. Então, em relação ao salário inicial dele, x, ele teve um aumento de 0,1235, isso aqui, ó, vezes x. Então, em relação a esse aumento x, ele teve esse aumento aqui, ó, de 0,1235. Só que ele está querendo isso aqui, ó, em porcentagem. Como ele quer em porcentagem, basta a gente pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 100. Multiplicando isso aqui por 100, é só pegar essa vírgula e deslocar duas casas aqui para a direita, que vai ficar 12,35% desse salário inicial dele, que é x. Portanto, em relação ao salário inicial x dele, ele teve um aumento de 12,35% desse salário x. Analisando aqui as alternativas, na letra A está dizendo que o salário de Carlos, após os dois aumentos, foi 7% maior do que o inicial? Não, foi 12,35% maior do que o inicial x. Então, essa letra A, falsa. Letra B, o aumento total ao longo dos 2 anos foi de 11%? Não, foi 12,35%. Então, essa daqui também é falsa. O aumento total ao longo dos 2 anos foi de 12%? Não, foi 12,35%. Então, falsa também. O segundo aumento foi calculado com base no salário inicial de Carlos? Não, a própria questão está informando aqui, ó, que o segundo aumento, que é esse novo aumento, foi de 7%, mas sobre o salário ajustado. Ou seja, o segundo aumento foi calculado com base no salário anterior, que foi o de 2023. Então, essa daqui também é falsa. Letra E. O salário de Carlos, após o segundo aumento, foi aproximadamente 12,35% maior do que o inicial? Sim. O salário de Carlos, após o segundo aumento, ele foi de 12,35% maior do que o salário inicial X. Então, essa daqui, verdadeira, portanto, a alternativa correta. Letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20, e que tratou basicamente de padrão de sequência numérica. A questão diz assim, considere a seguinte sequência de números. Ele deu essa sequência aqui para a gente. Qual é o próximo número primo que completa essa sequência? Então, veja, foi dada essa sequência aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, tracinho. Ele quer saber qual que é o próximo número primo. Então, repare, nós já sabemos que o próximo número precisa ser o número primo. O que é o número primo, pessoal? É aquele número que só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Repare, com essa informação aqui, a gente já pode eliminar algumas alternativas aqui, ó. Não pode ser 15. Por que não pode ser 15? Porque 15 tem mais de 2 divisores. O número primo só tem 2 divisores. O 15 tem mais de 2 divisores, então a gente elimina o 15. Da mesma forma, também dá para eliminar 16. 16 também tem mais de 2 divisores. O 18 também a gente pode eliminar, porque 18 também tem mais de 2 divisores. Então, nós estamos entre 17 e 19. Esses dois números aqui, ó, são primos. Só que eu quero saber qual que é o próximo número primo aqui, ó. Então, está em ordem crescente. O próximo aqui só pode ser quem? Só pode ser aqui, ó, o 17. Então, a gente elimina o 19. A alternativa correta, a letra C. Show de bola. Essa foi uma questão bem fácil, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!